O nosso assunto hoje, já vou botar o slide já, nosso assunto hoje vai falar um pouquinho sobre legislação na radiologia e vai falar um pouquinho sobre imagem digital. Toda legislação são normas a serem cumpridas, como, por exemplo, vocês fizeram na fisioterapia do trabalho, que é o NR17, tá? Que fala da ergonomia. Já existe uma série de normatizações e leis que regem também a parte radiológica, como prevenção, proteção, cuidados com profissionais, cuidados com o avaliado, tá? Então, essa legislação vem falar, eu não botei ela toda, porque não há necessidade, o que é mais importante, para a gente entender que também na radiologia existe uma legislação. Não sei alguns de vocês, mas é um profissional que tem uma vida curta a nível de trabalho, né? Geralmente um técnico de radiologia, ele trabalha no máximo 20 anos, entra em aposentadoria por causa do contato o tempo todo com esse tipo de material, com radiação a quase todo momento. Então, o tempo de trabalho de um radiologista é muito menor, por exemplo, para um fisioterapeuta, né? Homem, mulher, que aí chegam a 30, 35 anos de trabalho. Então, a gente vai falar um pouco da legislação e vai falar um pouquinho de imagem digital, tá? Só um detalhezinho antes da gente iniciar aqui. Já enviei para o Zap, no site lá do portal da faculdade, é só dar um cliquezinho lá, vou liberar vocês hoje também, tá? Mas eu já fiz, desde a primeira aula até a última aula do período, já está tudo contido lá já. Todas as aulas, todos os itens das aulas, todo o material que será utilizado, só que eu vou liberando semana a semana, não vou liberar tudo de uma vez, mas eu vou liberando semana a semana, mas já está tudo dentro do portal, todo o material de todas as aulas de vocês, tá? Antes de a gente começar, alguém está tendo alguma dúvida nos trabalhos? Alguém está tendo alguma dúvida nos assuntos que a gente está abordando aqui? Alguém queria falar alguma coisa? Alguma dúvida que tenha surgido? Porque o que a gente fala numa sala de aula, no item da aula, ele é restrito. O objetivo é que vocês também ampliem o conhecimento. Eu falo isso toda hora, a gente tem que parar um pouquinho de ficar só esperando o que o professor vai falar. Vai a mais, vai um pouco mais do que ele está falando, pesquisa um pouco mais, vá além do que a gente está falando. Pesquise um pouco mais, leia. Tem sites maravilhosos. Hoje você entra de qualquer universidade que libere o site digital, lá tem milhares de coisas. Você entra numa Unicamp, você entra numa PUC, você entra nesse site de pesquisa, você olha, tem coisa pra caramba. Uma outra aluna outro dia me pediu, de uma outra instituição, para que eu ajudasse ela a montar a monografia dela. Eu falei, mas qual é o seu assunto? Eu estou falando sobre mal de Alzheimer. Eu estou achando pouca coisa. Eu falei, vamos lá na Cielo, a cielo.org. Aí eu digitei só Alzheimer lá. Apareceram 1.700 e poucos artigos sobre mal de Alzheimer. Eu falei para ela, divirta-se. Hoje está muito mais fácil pesquisar. Hoje está muito mais simples a gente achar as coisas. Está fácil de achar, está fácil de pesquisar. A gente tem que aproveitar. A gente tem internet na mão, gente. A internet está na nossa mão o tempo todo. Então, legislação em radiologia. Então, algumas consequências da utilização do raio-x, né? E que vai gerar lá essa consequência lá na legislação. A descoberta do raio-x gerou alta exposição a esse contato, que pode acometer as pessoas com alguns efeitos biológicos, como, por exemplo, câncer.
tá? A exposição excessiva a alguns tipos de raio, lógico que os raios-x hoje eles estão mais a menos do que era quando ele foi criado, mas essa exposição constante, lógico que nós não temos essa exposição constante, a não ser que você trabalhe com isso, mas os radiologistas em si, os técnicos de radiologia, eles estão em constante contato com esse tipo de radiação. Tanto que você vê hoje, quando você fala em exames por imagem, eu tenho o cara que só trabalha com ultrassonografia, o cara que só trabalha com raio-x, o cara que só trabalha com tomografia, o cara que só trabalha com ressonância, o outro só com mamografia. Então, existem especialidades dentro da radiologia em que o mesmo profissional não faz tudo. Eles têm as formas de avaliar, né? A mamografia, o raio-x, a ressonância, a tomografia. Então, tem um profissional para cada área. Eu tenho um colega, dois colegas, que são médicos nucleares. Eles trabalham com cintilografia. Um é aqui do Rio de Janeiro, o outro é em Varginha, Minas Gerais. São dois amigos. São médicos que estão em constante contato com material radioativo. O Tecnes 99, que é utilizado para cintilografia óssea, tá? É injetado no corpo do ser humano e você também tem que descontaminar ele. Lógico que não é uma coisa, não é um material cancerígeno, mas quem está em contato diariamente é mais complexa a coisa. Apesar que existem uma série de medidas que são feitas para que haja prevenção desses problemas. E cada vez mais as imagens estão com qualidade cada vez melhores. Eu tenho visto algumas imagens com a qualidade assim excepcional, que não te dá dúvida alguma sobre o que você está analisando ali. Então, uma das coisas que são observadas na legislação são os riscos biológicos, tá? A insegurança que isso traz, o contato com materiais biológicos, né, radiológicos, a opinião pública que nem sempre é adequada e a falta de conhecimento. Tem muita coisa que um fala e o outro acredita. Tem muita coisa que a gente lê e acha que aquilo é a coisa mais verdadeira do mundo. Tem muita coisa que é dita e você diz que aquilo é a sua verdade. Mas será que é verdade só sua ou é verdade de todos? Isso é complicado. Então, a falta de conhecimento é o principal motivo, às vezes, de as pessoas falarem besteira. Achar que aquilo é... Quem está com cachorro aí? Aquilo é uma inverdade, não uma verdade. O cachorro está danado. Da profissão. Com base na lei número 7394, de 29 de outubro de 1985, é regulamentada pelo decreto número 92.790, de 17 de junho de 1986, as áreas da profissão do tecnólogo, do técnico do auxiliar de radiologia. Radiologia em diagnóstico médico, as radioterapia em terapia médica, as radioisótopos, a radiologia industrial em indústrias e a medicina nuclear. Hoje se usa até radiologia para detectar, por exemplo, rachaduras. Vamos exemplificar aqui. Há uns anos atrás, eu fui visitar uma empresa, não como fisioterapeuta, e sim como a outra profissão, que é a educação física, que eu dava aula para as crianças de handebol, e no início do período a gente tinha que fazer visitas, né, para indicar ou não certos locais para visitação dos alunos e tal. E eu fui visitar a Nadir Figueiredo, aquela que produz copos, jarros, tudo em vidro. E ao chegar na empresa, eles não deixaram que a gente tivesse em alguns locais, porque o forno que fazia a mistura para gerar o vidro estava com uma rachadura. Eles estavam esperando uma empresa para trazer um aparelho um ultrassonógrafo
para avaliar a rachadura, o local da rachadura. Porque esses fornos, eles trabalham às vezes com 7, 8 paredes, para que não haja dissipação de calor. O vidro ele é feito através de areia com materiais químicos, né? Com calcário, inclusive. E a temperatura oscila próxima a 1.400 graus Celsius, para transformar a areia em líquido, para gerar depois o vidro. Então, eles estavam esperando o material de radiologia, na verdade, um ultrassonógrafo, para detectar onde estava a rachadura para fazer o conserto. Quer ver o prejuízo que uma empresa tem quando acontece isso, né? O calor fez dilatação e rompeu as paredes. Normas fundamentais. No exercício do trabalho, o profissional de radiologia que se enquadra nesse código de ética deve respeitar a dignidade de seus pacientes, ou chamado de clientes, sem haver distinção de classe social, etnia ou religião. Não vale a pena nem comentar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que está sendo discutida bastante hoje em dia, né? Classe social, etnia, está uma briga danada nos Estados Unidos por causa disso. E religião, as pessoas não respeitam a religião do outro. Mas está dito para um profissional de radiologia. Das relações com o paciente. O profissional de radiologia atua diretamente com o paciente e, por isso, jamais poderá se aproveitar da situação, de sua função e tirar vantagem devida, seja ela de qualquer aspecto. A intimidade e privacidade do paciente deve ser respeitada. Por isso que, às vezes, certos tipos de imagem, a pessoa tem que usar alguns aventais e, às vezes, tem que estar até desnuda. Por exemplo, na mamografia, os seios, né, as mamas da mulher ficam desnudas. E até que ponto, se fosse um homem como um técnico de radiologia, isso não seria ruim, vamos dizer assim, se a pessoa não tivesse o respeito. Então, tem certas profissões, a gente tem que ter muito cuidado nas ações que a gente faz. Por exemplo, vou trazer agora para a fisioterapia. Eu, quando estava com meus alunos no estágio, quando havia necessidade de uma avaliação, eu sempre levava, se essa avaliação fosse uma avaliação, por exemplo, postural, em que eu dizia para paciente ou para o paciente que ele tinha que vir ou de short, a moça, a senhora, que fosse, tinha que vir de top, com uma bermuda, a roupa necessária para aquela avaliação. Eu tive uma situação muito chata em que eu tive que fazer essa avaliação e ainda bem que tinha um aluno comigo. Eu pedi para essa paciente que ela viesse na sessão seguinte, trazendo um maiô, um biquíni, para que nós fizéssemos a avaliação postural. Como é que você vai fazer uma avaliação postural em alguém cheio de roupa? Não dá, não tem condição. Você não vai ver os desnivelamentos observados nessa avaliação postural. Então, ela veio na sessão seguinte e pedi para ela que ela trocasse de roupa. Eu saí da sala, o aluno saiu da sala. Quando eu retornei para a sala com o aluno, a mulher estava nua na sala. E a pergunta imbecil e idiota que ela me faz: o senhor gostou? Aí eu falei: não gostei não, se você se viste pode se retirar, a senhora se recomponha, na próxima semana a senhora retorna se recomposta como uma pessoa saudável e não uma pessoa doente. Pergunta se ela voltou, nunca mais voltou na clínica. Até que ponto, às vezes, uma situação dessa te gera um problema grave? Até que ponto, uma situação dessa, um outro colega talvez tenha respondido de uma forma diferente e ter aceitado as minúcias dessa paciente? É meio um troço complicado, tá? É meio complicado. Se for, então, um menor de idade, nunca faça avaliação se não tiver um familiar adulto do lado, seja um irmão, um pai, a mãe, um tio, uma avó, não importa. Não faça, tá? Porque isso pode gerar problema a você. Alguém teve um caso desse tipo, por exemplo, em algum lugar? Alguém engraçadinho ou engraçadinha? Já tiveram passando por isso? Eu tenho outras, mas essa foi uma das piores. Não, mas gravem o que eu estou falando para ver. Cuidado com o que pode acontecer. É vedado ao profissional tecnólogo e técnico em radiologia transmitir informações
sobre o possível diagnóstico para o paciente. Esta é uma função em que o médico deve acompanhar, tá? Quem dá o diagnóstico final numa avaliação de um técnico ou um tecnólogo de radiologia é o profissional médico. É interessante vocês começarem a fazer o seguinte: quando tiver à mão de vocês um exame por imagem, tente inicialmente não olhar o laudo. Tente chegar a uma conclusão, olha de uma forma bem direta, observando a imagem, tenta chegar a uma conclusão, anota até, e depois pega o laudo, vê se está batendo com a ideia que você teve ali. Se existe algum comprometimento ou não existe nada. Às vezes não existe nada. Dá uma olhadinha, lê um pouquinho, vê se está batendo com a ideia que você teve na observação da imagem. A maioria não faz isso, vai direto para o laudo, nem olha. Primeiro, eu faço o contrário. Primeiro eu olho a imagem, tiro minha conclusão e depois eu vou olhar o laudo. Geralmente bate. Mas às vezes a gente erra. Pode errar, porque às vezes a coisa é tão pequena que não dá para você observar. Para refletir, caso um profissional tecnólogo em radiologia, em um de seus atendimentos, com um determinado paciente, durante a execução do exame, fica sabendo através do mesmo que este está realizando radiografia dos pulmões, porque os médicos suspeitam de pneumonia, em que está muito debilitado porque tem AIDS. Se esse profissional conta para outra pessoa, será que ele está violando a privacidade do paciente? Eu queria a resposta de vocês aí. O paciente tem AIDS e ele viola a privacidade do paciente contando para o outro. O que vocês acham disso? Professor, o senhor pode repetir a pergunta? Vamos lá. O caso é o seguinte, é um profissional de radiologia que um paciente chegou à clínica para fazer uma avaliação do pulmão, dos pulmões, e ele é portador de AIDS. Ele é um AIDS. Eu transferi tudo. Hã? Ai, desculpa, professor. Oi. Você está se referindo ao profissional contar para outro paciente? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Imagina você dentro de um setor de saúde e você chega assim, o cara tá com Covid, imagina o que vai acontecer. Não, isso aí é antiético, não pode. As pessoas vão me tratar como se eu fosse, sei lá, um bicho. Eu já tive... A querer ficar bem distante de mim. É complicado, né? Eu já tive lá na acupuntura 2 pacientes com AIDS. Aí, o profissional, esse paciente contou para mim que ele tinha esse problema. Vou olhar para ele feio? A escolha não foi minha, das atitudes, das formas de ser. Não fui eu. Mas eu tenho que ter cuidado. Ao colocar a agulha, tem que ser de luva. Ao retirar as agulhas, tem que ser de luva. A asepsia, eu tenho que ter cuidado se houver alguma ferida ali próximo do local. Então, essas coisinhas não eximem, só um instantinho. Essas coisas não eximem a gente de cuidar de uma pessoa que tem um problema. Inclusive, uns assuntos que nós vamos falar lá na reumatologia são as manifestações clínicas reumatológicas em pacientes com AIDS. É um dos assuntos. Quem me chamou? Foi eu, Júlia. Fala, Júlia. Mas se for o caso de falar com outro profissional para poder tirar alguma dúvida, tudo assim, bem, pode? Tudo bem, com outro profissional, tudo essa bem. É a pergunta. Tudo bem, um outro profissional, tudo bem. Mas sair falando para mim, olha, hoje eu fui fazer uma avaliação, o cara tem AIDS. Não é problema nosso, é problema dele. Por isso que eu falo, quando eu faço um relato, eu só coloco as iniciais da pessoa, eu estou respeitando aquela pessoa. E eu não faço o relato como ele está realmente, não. Eu mudo algumas coisas. Algumas coisas eu mexo, porque a gente tem que respeitar. Lembra que na aula anterior, o que aquele médico falou? Eu estou fazendo um relato aqui, mas eu estou respeitando a integridade do paciente. Isso é respeito. Outra coisa que eu acho absurdo, né? Eu já falei isso numa outra aula. Tem gente que dá apelido para o problema do cara. Caramba, aquele é um ser humano que tem um nome.
O fulano da lesão no joelho, o fulano da entorse de tornozelo, o fulano da lesão de menisco, o fulano da bursite de ombro. Caramba, ele tem um nome. Aquele cara, aquela pessoa tem um nome. Ele não é um apelido de uma lesão, ele tem um nome. É o mesmo motivo, eu não tenho direito de falar o problema do outro. Eu posso discutir entre colegas. Olha, teve um caso assim assado, eu não sei como proceder, eu já fiz tudo isso, eu não consigo. O que você me ajuda a melhorar o caso e tal? Aí você passa o processo todo, aí vem as dúvidas, as ideias para a gente tratar. Aí é possível. Agora, sair relatando para Deus e o mundo o que foi feito aí é ridículo. Então isso é totalmente antiético, totalmente antiético. São responsabilidade do tecnólogo e técnico de radiologia. Preservar a honra da profissão, isso acho que em toda profissão, e sua reputação pessoal e profissional, eu acho que isso também em toda profissão. Reconhecer quais são as possibilidades e suas limitações enquanto profissional e realizar apenas técnicas radiológicas mediante a prescrição médica. Chega lá o laudo, o pedido do médico é raio-x torácico em AP e raio-x torácico em PA, antero-posterior, póstero-anterior. Ponto, é isso que ele vai ter que fazer. Não invente. Porque aquele paciente que foi lá ser avaliado precisa somente disso. Não invente. Assumir legalmente a responsabilidade de atos que culminem em prejuízo à saúde do paciente causados por imperícia, imprudência, negligência ou por omissão. Assumir os atos sem transferir a terceiros injustamente. É acusar o outro do problema. Isso é complicado. As pessoas nunca acham que o problema é dele, é sempre do outro. É complicado. Priorizar sempre pela excelência de qualidade do seu trabalho. Sempre tem que ser. A gente tem que fazer aquilo que gosta. E se aquilo que eu gosto tem que fazer bem feito, com qualidade, com cuidado, com atenção. Cumprir rigorosamente as normas e regras da proteção radiológica em suas atividades profissionais, com o objetivo de resguardar a sua saúde e a do paciente, né? O uso de colares com chumbo, de aventais com chumbo, né? Eu acho que todo mundo já teve essa experiência de fazer raio-x, por exemplo, panorâmico da arcada dentária, de colocar um colete com chumbo pesado, de colocar um avental, tá? Eu acho que todo mundo já teve essa experiência algum dia. Isso é proteção radiológica. Se responsabilizar nos momentos de manuseio dos equipamentos de emissão de radiação ionizante pela isolação do local. Ou seja, essa isolação, principalmente raio-x de grande porte, as paredes têm que ser revestidas, né, entre um tijolo e outro com uma malha de chumbo, para não deixar essa radiação passar. Segurança e proteção dos pacientes, garantir os usos dos equipamentos de proteção e segurança em conformidade com as normas de proteção radiológica. No Rio de Janeiro, no Brasil, as coisas são meio complicadas, né? Você vê, os equipamentos de imagem, aqui no Brasil não, mas lá fora, eles são trocados, porque quando se compra um material que é caro, né? Você tem uma ideia, uma tomografia computadorizada hoje está custando em torno de 2,5 milhões. Tá? Lá fora, o cara paga um valor extra porque a cada ano eles trocam todo o material. Aqui não, o pessoal joga fora. É complicado, né? Nós temos hoje, dentro da saúde do Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro em si, o Brasil ainda é pior ainda, 40% dos exames primários estão com algum defeito. Ou estão quebrados, ou estão largados no canto, ou não tem material para reposição. Eu vou voltar àqueles colegas meus que trabalham com medicina nuclear. Eles trabalham, esses aparelhos trabalham muito com fibra ótica, porque eles têm que ter informação muito rápida para dar o laudo. Esse meu colega, lá de Varginha, ele há uns anos atrás, ele teve que ir aos Estados Unidos porque ele mandou vir ao Brasil um técnico americano para fazer o conserto.
e logo depois ele tem que pagar tudo, tá? Essa pessoa quando faz isso tem que pagar passagem, estadia, alimentação, para trazer o cara para fazer a manutenção. Por isso torna-se um exame caro e um aparelho caro para ser utilizado. Então, quando o cara acabou de entrar no avião, o aparelho deu falha de novo. Ele teve que ir novamente aos Estados Unidos, trazer o cara de volta. Aí ele teve que comprar um cabo de ligação. Só o cabo, ele teve que comprar 2, só o cabo custava $12 mil. $12 mil hoje, um cabo está em torno de R$60 mil, gente. É dinheiro pago. Por isso que esses aparelhos são caros e o exame por imagem é caro. Uma tomografia hoje está variando entre R$600 mil, quando pago particular, né? Outra responsabilidade, exigir da empresa os equipamentos de proteção radiológica de uso próprio e, caso não tenha, deverá recusar a realização de atividade. Será que as pessoas fazem isso? Recusar o emprego? Apesar que, se ele não recusar, ele está indo contra as normas, ele está contra a saúde dele próprio. Aí é problema dele. Mas cabe às pessoas darem as condições adequadas para um trabalho profissional adequado. Vamos a um videozinho aqui. Expert Radiologia, o canal que ajuda você a ser bem-sucedido na área de radiologia. O assunto de hoje é limite de doses individuais, que é um dos princípios básicos de proteção radiológica. Só que hoje iremos estudá-lo mais a fundo. Para iniciarmos, vamos falar um pouco sobre dose equivalente e dose efetiva. Vamos definir o que é dose equivalente e o que é dose efetiva, pois a partir dessa definição nós entenderemos o restante do assunto, certo? Vamos lá. Dose equivalente é a quantidade de radiação absorvida em um órgão ou tecido. Ou seja, quando nós falamos de dose equivalente, estamos falando de determinado local, de determinada região. É algo mais localizado. Fala-se apenas de um órgão ou tecido. Dose efetiva é a soma ponderada das doses equivalentes de todo o corpo, ou seja, dose efetiva está relacionada a todo o corpo, não apenas uma parte localizada do corpo. Nós fazemos uma soma ponderada dessas doses equivalentes, ou seja, das doses localizadas, e chegamos a uma dose que vale por todo o corpo, que é a dose que nós chamamos de dose efetiva. Bem, já que entendemos essas definições, vamos passar para o assunto propriamente dito, ou seja, vamos falar sobre os limites de doses individuais. Primeiramente, vocês têm aí essa sigla aí, né? IOE. O que seria isso? São os indivíduos ocupacionalmente expostos, ou seja, são os profissionais que trabalham na área de radiologia, como tecnólogo e técnico em raio-x, ou radiologia, por assim dizer. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre os limites que estão relacionados a esse profissional. Temos aí, a dose efetiva média anual não deve exceder 20 milisievert em qualquer período de 5 anos consecutivos, não devendo exceder 50 milisievert em nenhum ano. Ou seja, para os profissionais na área de radiologia, é feito uma dose média anual. Nós pegamos 5 anos consecutivos, somamos todos aqueles valores, tiramos uma média, e a média tem que dar um valor inferior a 20 milisievert. E é importante dizer que não deve, em nenhum ano, exceder 50 milisievert. Ou seja, se em um ano você tem mais de 50, há algum problema. Então, não deve exceder 50 milisievert. Não pode ser assim, 50 em um, 55 em um e 45 em outro. Isso é totalmente errado. Então, a média anual deve ser 20 milisievert em 5 anos consecutivos, não devendo exceder 50 milisievert em nenhum ano para os profissionais da área de radiologia.
Ainda falando sobre os profissionais da área de radiologia, nós temos os chamados dose equivalente. Anteriormente, nós falamos sobre a dose efetiva anual. Agora iremos falar sobre a dose equivalente, ou seja, a dose localizada. Então, nós temos primeiramente que para as extremidades, a dose anual não deve exceder 500 milisievert. Já para o cristalino, para os profissionais de radiologia, a dose anual não deve exceder 150 milisievert. Isso nós estamos falando da dose equivalente, ou seja, doses para determinadas regiões. Ainda falando sobre os indivíduos ocupacionalmente expostos, nós temos uma questão. E aí, mulheres grávidas podem ou não podem trabalhar na área de radiologia? Bem, é aconselhável que mulheres grávidas não trabalhem na área de radiologia enquanto estiver no período de gestação. Mas existem alguns padrões que nós utilizamos para mulheres que trabalham mesmo grávidas. Temos aí, primeiramente, que diz o seguinte, o titular do serviço deve estar a par da gravidez. É um ponto importante. E nós temos que se atentar a essa parte aqui, que diz o seguinte, a dose na superfície do abdômen não deve exceder 2 milisievert durante todo o período restante da gravidez, tornando pouco provável que a dose adicional no embrião ou feto não exceda 1 milisievert. Ou seja, mulheres grávidas podem trabalhar na área de radiologia, só que você tem que ter todo um cuidado. Primeiramente, a dose não deve exceder 2 milisievert, a dose equivalente na região do abdômen não deve exceder 2 milisievert, para que o feto também não seja exposto a 1 milisievert de radiação, ou seja, a exposição do feto não seja mais de 1 milisievert. Bom, aí vem aquela pergunta, o que é milisievert, como avaliar isso? Na verdade, essa avaliação de milisievert é um somatório, cada tipo de exame tem um grau de liberação desses milisievert. Então, X exames que ele fez, somados no membros superiores e membros inferiores, te dá uma quantidade X de milisievert. Então, ele não pode exceder mais de 20 milisievert em um ano. Se um homem ou uma mulher que não está no período grávido não pode exceder de 20 milisievert, como é que ela vai conseguir suportar somente 2, se o limite é 20? Então, é melhor não fazer. Bom, como nós falamos lá em outra disciplina, na norma regulamentadora 17, para a radiologia é a norma regulamentadora 32, que tem o objetivo de campo de aplicação. Essa norma regulamentadora tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção e assistência de saúde em geral. Não sei se vocês já escutaram alguma vez essa sigla, PPRA. Alguém já escutou alguma vez essa sigla, PPRA? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Vamos lá de novo, mais um videozinho. Meu nome é Valério Wagner, eu sou gestor de segurança do trabalho e dessa vez vamos conversar sobre algumas particularidades do PPRA para a norma regulamentadora ANR 32. Bem, a ANR 32, ela trata do quê? Ela trata de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Então, se aplica a hospitais, clínicas, médicas ou qualquer outro ambiente relacionado a serviço de saúde. A norma, ela traz os procedimentos necessários para a implementação dos meios de controle, dos meios de prevenção aos trabalhadores que ficam expostos aos riscos nos ambientes de saúde. E ela tem já algum tempo, ela é de 2005, não é recente essa norma, e aborda, claro, várias situações, mas aqui no nosso vídeo, nesse vídeo, eu vou limitar a nossa conversa apenas em relação ao PPRA. E realmente,
realmente tem várias situações mencionadas na NR32 como complemento à NR9, para complementar a NR9. Começando pelo processo de reconhecimento dos riscos, de identificação dos riscos. Vamos pegar agora no início aqui os riscos biológicos para exemplificar. Até porque esse é o que tem mais relação, geralmente, né, com a norma. A NR diz que deverá ser identificado no PPRA os mais prováveis, ou seja, os riscos biológicos mais prováveis. E lá diz também, e para isso eu vou dar uma consultada aqui nos meus apontamentos, lá diz também que a identificação desses riscos deve ocorrer em função da localização e da característica do serviço de saúde, considerando, inclusive, as fontes de exposição. Outro item, que também deve fazer parte aí do reconhecimento e identificação dos riscos biológicos, é referente às vias de transmissão e entrada do risco biológico. O que mais? Temos lá também que citar a transmissibilidade, a patogenicidade e a virulência do agente. Também não pode faltar, está dito lá na norma, vai identificar risco biológico, tem que ter informações referentes à persistência do agente biológico no ambiente. Enfim, você percebe que a identificação aqui é bem mais abrangente do que geralmente estamos acostumados por aí, né? Inclusive, é muito importante que o profissional da segurança do trabalho que for elaborar o PPRA desse... Alguém quer comentar alguma coisa sobre o vídeo? Já ouviu falar no PPRA? Já teve contato com o PPRA? Ele está falando de risco biológico, é o que mais tem dentro de um hospital, concordam? É o que mais tem dentro de uma clínica. É o que mais tem que se prevenir a um indivíduo que trabalha com radiologia. São os riscos que podem ocasionar a saúde do indivíduo. Será que esses riscos biológicos são constantes? Você vê que se escuta muito dentro de hospitais que a pessoa está acamada no CTI e ele vem a ter uma pneumonia, tem a ver uma bactéria que entrou no organismo dele e gerou um outro problema que não foi aquilo que ele estava sendo tratado. Então isso faz parte da NR32, ou seja, os riscos biológicos. Então o atendimento das exigências das normas regulamentadoras com relação às radiações ionizantes não desobriga o empregador de observar as disposições estabelecidas pelas normas específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear e da Anvisa. É obrigatório manter no local de trabalho a disposição de inspeção do trabalho no plano de proteção radiológica, aprovado pelo Conselho Nacional de Avaliação e Exame Nacional. Serviços radiodiagnósticos aprovado pela Vigilância Sanitária. O plano de proteção radiológica deve, primeiro, estar dentro do prazo de vigência. Tanto o aparelho tem que estar com um documento dizendo que ele está reparado, tanto os materiais, por exemplo, de chumbo, né, as placas de chumbo, como também até mesmo os aparelhos em si que estão sendo utilizados, os aventais, os colares, tudo tem que estar perfeitamente em ordem para ser utilizado. Identificar o profissional responsável e seu substituto eventual como membros efetivos da equipe de trabalho de serviço. Tem que ter um crachá dizendo que tipo de profissional é aquele, qual é a função dele no local de trabalho. Fazer parte do PPRA, do estabelecimento. Quer dizer, ele tem que, junto com os outros profissionais, gerar um documento chamado de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ser considerado na elaboração de implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Esse é um outro dado, tá, que dá para a gente mexer junto com a fisioterapia do trabalho. Ser apresentado na CIPA. CIPA é o grupo que fala da prevenção de acidente, é o conselho interno, a comissão interna de prevenção de acidente, quando existe na empresa, sendo sua cópia anexada nas atas dessa comissão. Algumas empresas você vê, é um círculo com uma cruz pintada em verde. Você já deve ter visto isso em algum lugar, né? É um círculo em verde com uma cruz pintada em verde. É a CIPA.
O trabalhador que realize atividades em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes deve permanecer nessas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento, ter conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu trabalho. Não sei se vocês já repararam, dentro do hospital, o técnico de radiologia, o radiologista, ele faz a imagem, automaticamente ele sai já do setor para, lógico, fazer com que a imagem fique aparente, mas ele se desloca do setor rapidamente. Aí entra outra pessoa, faz o exame, ele sai novamente do ambiente. Está capacitado inicialmente de forma continuada a proteção radiológica, usar os EPIs, ou seja, os equipamentos de prevenção, de proteção individual adequados para a minimização dos riscos, estar sob monitoração individual de dose de radiação ionizante nos casos em que a exposição seja ocupacional. É aquela história dos 20 milisieverts, aliás. Todo trabalhador, toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades de radiações ionizantes. Ele falou que podia, eu particularmente não faria. Devendo ser remanejada, se eu fosse um chefe, né, do setor, eu não deixaria. Devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação. Cabe ao empregador implementar medidas de proteção coletiva relacionadas aos riscos radiológicos, manter o profissional habilitado responsável pela proteção radiológica em cada área específica, é o PPRA, né? Com vinculação de formação do estabelecimento, promover capacitação e proteção radiológica inicialmente de forma continuada para os trabalhadores, cursos de recaptação, né? Recapitulação, novos cursos que venham a surgir, está sendo dentro de treinamento. Manter o registro individual do trabalhador e as capacitações ministradas. Esse tipo de avaliação, o NR32 e outras NRs, tem que ter um profissional que venha avaliar o setor e saber se está tudo dentro dos padrões adequados para a utilização. Aí ele recebe um documento dizendo que está tudo ok. Aí ele pode funcionar. Se houver algum erro, algum problema a nível de proteção que possa gerar problemas, seja no paciente, seja no profissional, ele espera que a coisa seja feita, dá um tempo de prazo, senão vem uma multa e ele não fica autorizado ao funcionamento. Fornecer ao trabalhador por escrito e mediante recibo instruções relativas aos riscos radiológicos e procedimentos de proteção radiológica adotados na instalação radioativa. Bom, toda empresa que se preve, ela tem um mapa de risco. Vocês já viram isso alguma vez, a empresa que vocês trabalham? O mapa de risco? O que pode, o que não pode ser feito naquele setor? Ali vem com cores, né? Onde indica o maior risco ou o menor risco. É o tal do mapa de risco. Dar ciência dos resultados das doses referente à exposição das rotinas acidentais emergenciais, mediante o recibo, o médico coordenador da PCSO, ou médico encarregado dos exames médicos previstos na norma regulamentadora 7. Conceitos de radioproteção. Vamos a um outro pequeno vídeo. Vou passar o vídeo, eu passo o vídeo. Bem-vindos ao TV Radiologia, seu espaço de entretenimento, conhecimento aqui oferecido pela 9AD. Meu nome é Claudio Souza, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre radioproteção. Muito corriqueiramente a gente tem observado, quem me conhece sabe que eu sempre participo muito de grupos de WhatsApp, estou sempre ali ativo, Facebook e tal. Eu uso isso como um meio de enriquecimento de intelecto para desenvolvimento de metodologia de ensino, né? Porque com base no que eu vejo, no que eu leio, no que eu escuto, eu consigo entender qual é o cenário atual educacional da radiologia. Eu tenho percebido que, de certo modo, a gente está se perdendo em algum momento, tá? Então, vou abrir para vocês aqui algumas das discussões dos últimos momentos, né? Em algum momento, em algum lugar, surgiu uma pessoa que disse que, após o disparo do raio-x, ali na sala de comando, é necessário você aguardar 10 segundos para entrar na sala, que é o tempo de dissipação da radiação, para que você não tenha uma exposição. Eu fiz essa mesma cara aí que você
certamente está fazendo. Porém, os alunos que estão chegando agora são um saco vazio, né? Eu costumo dizer que aluno é como criança, é um saco vazio. Nós vamos ali preenchendo com as informações que vai construir ali um ser humano, no caso de uma criança, e que vai construir um profissional, no caso de um aluno. E alguns profissionais, infelizmente, estão sendo formados dessa forma. Mas não vim aqui para só falar sobre isso, eu vim falar a respeito sobre as suas práticas de radioproteção. O que você faz em radioproteção, o que você usa no seu dia a dia, que aumenta a segurança do paciente, dos seus colegas, inclusive a sua. Nós sabemos que a exposição efetiva do profissional de radiologia hoje é quase zero, tá, pessoal? É quase zero. Eu vou deixar essa temática para um outro vídeo, falar sobre a HP10, onde agora nós conseguimos quantificar aí doses inferiores a 0,2 millisieverts, né? 0,1 milisievert agora vai ser possível. Se você não sabe, até então a dosimetria só conseguia quantificar acima de 0,20, 0,2 milisievert. Tá? Então, era dado como radiação de Funke, BG. Agora consegue 0,1. Então, isso significa que ela vai conseguir nos dar maior exatidão o quanto realmente nós estamos sendo expostos. Mas eu vou deixar isso para um outro momento, uma outra situação. Quero falar com vocês um pouquinho a respeito dessas imagens. Então, vamos falar de radioproteção na prática, tá, pessoal? Porque falar sobre princípios de radioproteção, professor, é a otimização, é o limite de dose, é o princípio de justificativa, é a prevenção de acidentes, isso aí a gente já sabe. Mas como que isso está funcionando na prática, tá? É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Então, nós temos aí 2 exames que eu não consigo dar nem nome para o exame, e muito menos adjetivar quem os fez, tá? Então, eu não vou me recordar agora a fonte, tá? Mas alguns aí eu me lembro muito bem que veio de grupos de WhatsApp. Muito bem, então o que acontece aqui, pessoal? Isso daí são atos de pessoas que muito provavelmente não tiveram a sua devida formação. Mas se foi estagiário? Mesma coisa, não teve ali a devida formação e cometeu esse erro. Então, veja só, pessoal. Então, nós temos aqui um paciente com óculos, tá? Um raio-x de crânio ou mandíbula, não sei, de qualquer forma não se enquadra em nenhum, tá rodado. Aqui o raio-x, acredito eu que para crânio, mas com vários clipes aqui no cabelo, grampo, né? Clipes, grampos no cabelo. Isso faz parte, pessoal, do primeiro momento de atendimento ao paciente, que é perguntar ali se ele tem algum objeto de metal, algum clipe, algum grampo, aquelas piranhas de cabelo. E o óculos, basta você olhar para o paciente, aí nós estamos falando de atendimento humanizado, tá? Não vou prolongar muito nas imagens, porque senão a gente fica o dia inteiro. Vamos para a próxima. Aí nós temos aqui outras 2 situações que beiram o bizarro, tá? Que são o quê? Então, nós temos aqui uma coluna lombar, seguido de uma coluna cervical. Será um novo tipo de ser humano? E aqui nós temos um ápice pulmonar, outro ápice pulmonar. Cadê a base do pulmão? Opa, tem ápice aqui de novo. Então, o que aconteceu nesses 2 exames? Esses 2 exames é um retrato de uma falta de atenção dos profissionais que o fizeram. Então, nesse caso aqui, na correria, muito provavelmente fez ali o exame e deixou ele de lado, aí depois, fiz, não fiz, pegou outra placa, tá, pessoal? Isso faz parte de raio-x digital, não convencional, e não limpou as outras placas, e o colega, quando foi fazer o exame, acabou tendo que repetir, ou até mesmo a própria pessoa que fez isso. Nesse caso aqui, nós temos um paciente de UTI, tá? O paciente está entubado aqui, o paciente de baixo aqui está entubado. O paciente aqui está entubado, e aqui o outro paciente sem tubo, tá? Então, assim, parece até que foi montado, mas realmente essas imagens... E aí, pessoal? Já viram umas coisas absurdas dessas?
cara fez sobreposição de imagem, quer dizer, uma imagem digital que não foi limpa, por isso que a gente vai falar de imagem digital daqui a pouco, e houve uma sobreposição de imagem, quer dizer, o cara botou ali a primeira imagem, tinha uma coluna cervical junto com uma coluna lombar. Ele falou, será um novo espécie? O outro ele fez sobreposição, que fotografou um de cima para baixo, de baixo para cima e juntou as duas imagens. O cara tem um tórax em cima e tem um tórax embaixo. São essas loucuras que você vê às vezes no raio-x, umas doideiras que os caras fazem às vezes, e quem fica louco é a gente, que às vezes tem que olhar um troço desse e entender o que está acontecendo ali. Papel da legislação: imposição de regras, benefício referente à prática de determinada atividade, preocupação de valores humanos, qualidade de vida no trabalho e meio ambiente, a preservação da natureza. Essa qualidade de vida no trabalho é em qualquer local de trabalho, tá? Ele está aqui entrando por causa do ser específico, mas ele pode ser em qualquer trabalho. Então, existem alguns órgãos internacionais de proteção, que é o IAEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, o ICRP, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, são todos avaliadores, tá? A UNSCEAR, que é o Comitê Científico das Nações Unidas sobre os efeitos da radiação atômica, e o BEIR, que é o Comitê de Efeitos Biológicos e Radiações Ionizantes. Eles são, na verdade, são órgãos internacionais de avaliação e os níveis de radiação que são utilizados dentro de setores. Como estão os níveis de radiação no Brasil, na França, na Alemanha e assim por diante. Existem outros órgãos nacionais, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEM, os órgãos de saúde, como o Ministério e Secretarias Estaduais e Municipais, e o Ministério do Trabalho e Emprego com as normas regulamentadoras. Nós vimos, por exemplo, a norma 32, e aí foi citada na NR7. O CNEM é a legislação do país baseada em recomendações, né, elaboração de normas e recomendações, que devem ser seguidas, as pessoas às vezes não respeitam, por isso que no nosso país as leis não são respeitadas, por isso que às vezes se machuca um, lesiona outro, e às vezes o que não tem nada com isso é preso, porque o de cima não respeitou as normas que regulamentam. As normas regulamentadoras, ela divide em grupos, né? O grupo de instalação, de proteção, de radioproteção, de transporte e instalação. São divididos em grupos para saber que tipo de função, que tipo de grupo você está. Isso geralmente fica contido no crachá da pessoa. Que grupo você está? No 1, no 2, no 3, no 4, no 5? Que grupo você está? Bom, proteção radiológica, até que ponto vale o seu uso? Classificação das áreas livres, né? Região controlada e supervisionada, monitoração à área individual. Isso cabe a todos os profissionais que trabalham nesse setor a saber se está tudo bem dentro da qualidade de serviço. Sinais e avisos de radiação, eles devem ser colocados nos setores, como, por exemplo, a monitoração. Isso aqui é um monitor chamado monitor Geiser. Esse monitor Geiser, ele avalia até que nível de radiação está adequado ou inadequado na região, no local de trabalho. Às vezes é necessário fazer uso de alguns materiais maiores de proteção, tá? De precaução, inclusive. Uma citaçãozinha. O cirurgião tem dedos na mão amputados em função de sucessivos procedimentos de fluoroscopia, sem observar procedimentos de proteção radiológica. O raio-x, a radiologia em si, ela pode queimar, tá? Toda ação tem a radiação, ela pode gerar queimaduras, e queimaduras que não são recuperáveis, tá? É grave, porque aquilo às vezes, aquele material radioativo vai ficar no organismo do indivíduo, às vezes anos. Há uns anos atrás, houve um caso, se não me engano foi em Goiás, onde um material radioativo foi pego por pessoas e levados para casa. Todas aquelas pessoas naquela região ficaram contaminadas com radiação. Césio. Oi, Renan, fala. Césio, exatamente, foi o Césio, exatamente, foi o Césio. Então, por exemplo, eu coloquei essa imagem aqui, existe um grampo que é colocado no jaleco, em que esse grampo vai medindo gradativamente a quantidade de radiação da região. Aquela pessoa que trabalha naquele local, ele tem como ligar nesse aparelho e saber como é que está o nível de radiação dele
naquele momento e naquele dia, o somatório de radiações que ele foi propenso a estar contido. Sinais e avisos de radiação. Equipamentos recipientes, áreas ou recintos radiológicos, o que é chamado de radiação ionizante, e orientação de proteção radiológica. Então, por exemplo, aqui uma imagem de uma clínica, não cabe aqui, não interessa qual é, mas está mostrando para a gente que existe um material radiológico aqui dentro. Radioativo, inclusive. Você veja que existe uma proteção. Olha o tamanho da parede. Olha o espaço que existe aqui, a espessura dessa parede. Então, existe aqui, provavelmente, um tijolo, chumbo e outro tijolo. Então, o símbolo real de radiação é esse aqui. Cuidado, radiação. Ou seja, material radioativo. Se a luz estiver acesa, na porta de um setor de radiologia, é um sinal que está sendo feito algum exame lá dentro. Então, não entre quando uma luz dessa estiver acesa. A não ser que seja apagada, o profissional vem à porta, te recebe, você entra, aí sim a proteção está garantida. Ele vai acender novamente a luz, informando a outros profissionais que queiram entrar no recinto que nós estamos fazendo algum tipo de imagem, de exame ali, e a necessidade de estar longe do local. Então, aquele assunto que já falamos já umas 2 vezes, né? Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, favor informar ao médico ou ao técnico antes do exame, para saber que tipo de trabalho ele pode fazer ali ou não fazer de forma alguma. O Ministério da Saúde. Aqui foi um dado estatístico que eu fui buscar, falando sobre distribuição de exames radiológicos por área no corpo. Você vê que a maioria dos exames por imagem, principalmente raio-x, são em cima da caixa torácica, em 38%. Depois, membros inferiores, membros superiores, coluna vertebral, interessante até o exame de raio-x para a coluna, que é uma panorâmica, faz o raio-x da cabeça até a região do cóccix. São raio-x grandes, bem grandes, praticamente do tamanho corporal da pessoa. Então, a proteção radiológica visa a exposição do médico, a exposição do paciente e do ser humano, quer dizer, do não profissional, do cara que vai ser avaliado. Isso está contido na NR6, que é que fala sobre a proteção contra ações radiológicas, a proteção dos equipamentos de prevenção individual, né, os EPIs. Para os fins de aplicação dessa norma, considera-se o equipamento de prevenção individual ou de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça à segurança e à saúde do trabalho. Aqui não fala somente de proteção radiológica, ele fala de proteção, por exemplo, o uso de calçados, o uso de gorros, óculos, para cada tipo de profissional. O equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, expedido pelo órgão nacional competente da matéria de segurança e saúde do trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego. Ele tem que receber uma certificação para ser vendido. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPIs adequados ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias: rasgou, quebrou, volta ao setor, troca o material e usa um em perfeito estado. Sempre que as medidas de ordem geral não oferecerem completa proteção contra o risco de acidente de trabalho e doenças profissionais de trabalho. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, ou seja, essas medidas implantadas também estão contidas aí o treinamento para o uso daquele material, para atender a situações de emergência. Caso não haja jeito, ou seja, às vezes, hoje tem falta de muita coisa, muitas indústrias ficaram fechadas nesse período de Covid, nessa pandemia. Então, muitos materiais estão em falta, inclusive máscaras. Tá? Então, se não há como, tenta se adaptar, né? Mas a adaptação tem que ser de proteção. Então, aqui eu coloquei alguns materiais EPIs de uso para radiologia, como os colares, as luvas, os aventais e até mesmo os cabides, tá? Aqui, ó, aventaizinhos pequenos, outras luvas.
Tudo isso é revestido em chumbo. Aí os acessórios, né? O avental plumbífero, que seja plumbium, é chumbo. Proteção de tireoide, isso se utiliza muito para radiologia de face e dentes. Na legislação, nós já falamos dela anteriormente, regula o exercício da profissão de técnico de radiologia. O decreto 92790, de junho, já falamos dela também. A norma regulamentadora 32, que dão as diretrizes. As portarias que aprovam o regulamento de técnicos de radiologia. A resolução 50 da Anvisa, que estabelece as diretrizes funcionais do estabelecimento de saúde, né, por diagnóstico de imagem, a utilização dos exames por imagem. Isso aqui é uma imagem radiológica digital já, tá? E você vê que ele pode, através da forma digital, ele pode girar a imagem da forma que ele quiser, ele faz apenas uma imagem, e dessa uma imagem ele consegue ter todas essas imagens. Então não preciso ter aí o indivíduo recebendo muitas radiações, basta uma. Então ele consegue, através dessa imagem, girar a imagem de forma tridimensional e mostrar para a gente. Só um instantinho. Na hora que eu espirrei o spray, foi bem bichinho. Tá, tudo bem. Deixa eu continuar aqui. Sistemas convencionais versus sistemas digitais. É o que tem mais de moderno hoje, tá? Os sistemas digitais hoje, eles têm evoluído muito e isso tem minimizado a quantidade de exames por imagem. Inclusive, a exposição da pessoa, a exposição do próprio profissional a esses exames de imagem, né? A essa radiação constante. Então, os sistemas de radiografia digitais oferecem a possibilidade de obtenção de imagens com exigências de exposição menos rigorosas que os sistemas analógicos. Então, cada vez mais, a parte digital está entrando forte no mercado, enquanto que os analógicos, chamados de convencionais, estão saindo do nosso mercado. Eles são muito mais geradores de radiação do que os digitais. Olha só, uma imagem convencional, aqui, quer dizer, a qualidade dela não é das melhores, e aqui uma imagem digital. Os dois são raio-x, mas aqui é um raio-x convencional e aqui é um raio-x digital. Olha a qualidade da imagem e os contornos que você vê, e aqui parece uma mancha. Então isso vem a facilitar até o diagnóstico por imagem, a observação dessas imagens para a gente. Outra vez, ó, o exame radiológico convencional e o exame radiológico digital, né? Aqui tem uma certa que a gente chama de distorção, né? É um vulto. Aqui está bem delineado, dá para você ver bem essa imagem. Oi, quem falou? Essa imagem é uma imagem digital ou é uma imagem convencional? Ela é digital ou convencional? Está bem turva, né? É convencional. Apesar de estar num aparelho digital, mas ela é bem convencional. Então, ela dá erros. Então, existe, na verdade, o convencional ele é baixo custo de implantação e os contras, a qualidade de imagem é limitada. Esse é o problema. O problema, você tem perda de filme, às vezes a imagem convencional, você tem que fazer mais de uma vez, que a imagem não ficou legal. Você deve ter escutado alguma vez, não ficou bom, vamos fazer de novo. Já deve ter acontecido com vocês isso. O digital não tem esse problema. Você faz uma vez só e não tem erro. Bom, existe perda de processo, né? Ou seja, o material é perdido, é jogado fora, né? Há desperdício desse material e é alto aqui, em torno de 10% a 30%, é muito. Quer dizer, para cada uma caixa com exame radiográfico, com
com o filme, tem mais ou menos 100. Se eu perder 30%, eu praticamente tenho que comprar outra caixa. É um custo alto. Olha só, gente. Uma imagem convencional e uma imagem digital. Olha a qualidade da imagem, mesmo sendo raio-x. Aqui, uma comparação, uma imagem convencional de uma mamografia e uma imagem convencional, uma imagem digital. Então, a parte digital hoje, computadorizada, ela vem a nos facilitar a qualidade do diagnóstico. Você não vai ter dúvida mais, olhando para um raio-x desse, se existe uma fratura ou se não existe absolutamente nada. Ele está perfeito, é uma imagem perfeita. Radiografia computadorizada. Neste processo, se utilizam os aparelhos de radiologia convencional ou mesmo utilizado para produzir filmes radiográficos, porém se substituem o cassete, ou seja, são as fitas, com filmes radiológicos no seu interior, no chassis, com placas de fósforo, que são mais baratos e de menor qualidade. Então aqui tem um equipamento de leitura digital, o aparelho é até menor, tá? Inclusive os aparelhos radiográficos são menores também, são mais portáteis, para a condução deles, inclusive para um CTI, em que tem que levar e trazer a todo momento, é melhor, vai ser um facilitador e cada vez mais isso aqui está entrando no mercado. E um detalhe importante, na imagem digital, você pode ficar à frente do computador ampliando essa imagem nas dúvidas que você venha a ter. Então isso dá uma qualidade melhor de diagnóstico. Olha o tamanho, inclusive, do aparelho de raio-x daquele imenso que tinha hoje em dia. Eles são pequenos. Então, cada vez eles estão minimizando o tamanho do aparelho e a qualidade está aumentando. Isso é bom para a gente. Algumas vantagens, né, da imagem digital. Facilidade de exibição da imagem. Na radiografia digital, a imagem vai ser mostrada em um monitor de vídeo. Eu não preciso imprimir. Em vez do processo tradicional de expor um filme contra a luz, você vai olhar num monitor, você tem uma qualidade melhor. Tem monitores hoje em 4K, que você vai ver muito bem a imagem, você não vai ter dúvida de erro. Redução de dose de raio-x, se ajustando a dose para que a imagem tenha uma relação de sinal de ruído conveniente, que se consegue uma diminuição real da radiação absorvida pelo paciente. São os cuidados contra a radiação. Facilidade no processamento de imagem, o aumento do contraste ou equalização do histograma, são técnicas digitais que podem ser usadas, ou seja, a técnica de subtração das imagens pode remover grande parte da arquitetura do fundo não desejado, você pode retirar algumas coisas. O raio-x convencional, a sobreposição de imagem às vezes te dá dúvidas. Quando você faz um raio-x, por exemplo, da região cervical, eu tenho osso, eu tenho cartilagem, aí eu tenho osso novamente. Quando você faz um raio-x de tórax, eu tenho externo, coração, coluna lá atrás. Então, às vezes, há uma dificuldade, às vezes, no posicionamento que você tem do convencional para o digital, às vezes até ter o erro no diagnóstico. Facilidade de aquisição, armazenamento e recuperação da imagem. Você terminou, você pode botar hoje num pendrive e entregar para o paciente, levar para o... Em vez de estar levando um filme, né? Vem aquele papelão, aquele negócio, aquele bloquinho, você bota tudo dentro, você vai com o pendrive, entrega lá o médico, o profissional, o fisioterapeuta, coloca no computador, abre a imagem no monitor e vê. Então está aqui algumas imagens, ó. O processamento, em vez de você ter um monte de imagens sobrepostas, você tem um computador que guarda todo esse processo e ali eu posso a qualquer momento, olha, a imagem foi feita há 6 meses atrás, fazer uma análise comparativa rapidamente. Às vezes a pessoa perde o exame, esquece em algum lugar, ali não, ele está bonitinho dentro dos dados. Método 2D e 3D. Olha só, isso aqui foi aquela imagem do criador do raio-x, né? Em que a esposa dele colocou um anel. E olha uma imagem 3D, que espetáculo. Você vê perfeitamente aqui, ó, a artéria aorta, os 2 rins, um pedaço aqui do intestino, os ureteres, a pelve, os 2 fêmures, né? As costelas aqui, inclusive as costelas flutuantes,
as costelas falsas, a coluna vertebral, imagem perfeita. Você, com uma imagem dessa, você não tem dúvida. Inclusive, essa imagem, ela corre, né? Ela pode correr. Antero, posterior, crânio caudal, da forma que você achar melhor. Olha essa outra imagem, né? Aqui o coração, o arco da aorta, a aorta descendente. Aqui são marcações que você faz para realizar os cortes. Aqui um raio-x não convencional e aqui um digital. A imagem é perfeita, não tem dúvida. Você olha essa imagem e você não tem dúvida se tem fratura, se tem alguma luxação, se tem algum problema. Ela é perfeita. A comparação de uma imagem digital e não digital, ressonância magnética, uma tomografia, né, convencional e uma digital. Aqui, na verdade, gêmeos chipófagos, né, foram presos pelo quadril, tá? Uma imagem também não tem dúvida. A ultrassonografia hoje, você tem como avaliar e ver já o rosto do bebê. Ela é colorida, inclusive, está saindo colorida agora. Tá? Dá para ver se não foi o vizinho, não foi o leiteiro ou o padeiro que causou o problema todo. Mas a perfeição da imagem, você vê a criança dentro do útero materno com essa perfeição de imagem. A medicina nuclear, mostrando aqui a parte digital, no caso da cintilografia, tá? Aqui a marca das tireoides, no caso aqui, medicina nuclear. Esse aqui, o PET scan, que é muito utilizado hoje, bastante como diagnóstico de imagem, tá? Chamado de PET scan. O que está em amarelo há um prenúncio de problema, quando ele fica vermelho, aí o problema é grave. A formação da imagem ela é feita através de cortes, né? São feitos cortes, é digitado no aparelho a quantidade de cortes, o espaço entre os cortes que você vai fazer. E eu abro para perguntas e dúvidas. Agora, cada vez a tecnologia tem melhorado a qualidade da imagem, a dúvida que surge às vezes no exame por imagem, ela está sendo abolida cada vez mais. As dúvidas são menores e os laudos são cada vez mais precisos. Pergunta, gente? Nada? Sei que o assunto é um pouquinho difícil, mas ninguém pergunta nada. Nunca teve nas mãos uma imagem digital? Nunca. Mas é bonito, né? A imagem é perfeita. É bonito. Professor. Oi, pode falar. Sobre o laudo, quem é que faz o laudo? Ele já vem junto com a imagem, já impresso? Como é que funciona isso? O laudo, na verdade, quem faz é um médico radiologista, um médico com especialidade em radiologia. Estou falando em radiologia. Existe o médico especialista em mamografia. Existe o médico especialista em tomografia, em ressonância. Isso eu falei, as especialidades dentro das imagens, existem médicos específicos para cada área. É ele que faz o laudo. Entendi. Tá? Uhum. Dúvidas? Nenhuma dúvida mais? Vamos ver uma coisinha aqui. Bom, o trabalho, como eu falei, ele só precisa ser entregue para mim. Estão vendo aí o trabalho, gente? Sim. Ah, tá. Não, isso aqui é do outro. Eu abri um, era outro. Estresse na atualidade. Desculpa. É o outro. Abri um, abri o outro. Outra disciplina. Esse é o trabalho da fisioterapia do trabalho. Preventivo. Deixa eu abrir esse aqui.
Esse o trabalho que vocês vão realizar, os riscos à radiação por exames por imagem. Tá? Vocês vão pesquisar em cima disso. Então, vocês vão ver os problemas e cuidados a serem observados no exame por imagem, tanto o profissional como o avaliado, foi o que nós falamos hoje. Vocês vão ler a NR6, que é a norma dos equipamentos de proteção individual, e vão escolher 3 itens e vão comentar sobre as vantagens e desvantagens desse item, tá? Aqui está errado, o limite não é dia 6, é dia 13, tá? Depois eu acerto isso aqui, não tem problema não. Poderá fazer uso de imagem com objetivo de proteção radiológica. Você pode usar, eu usei imagens, por exemplo, usa do colete, do avental, o que vocês quiserem usar. Tá? Aqui está errado, não é dia 6, é dia 13, ok? Vocês têm 2 semanas, porque segunda-feira é feriado, tá bom? No mais, é a mesma coisa. Dúvidas? No dúvidas? No. No, tá tranquilo? Não, tá tranquilo não, mas... Por que não tá tranquilo? Tô brincando. Eu sou da área de odonto, professor. Tudo para mim é novo. Não. Professor? Oi. Então, aqui é Fernanda. Tudo Pode falar. bom? Tudo bem. O que acontece? Eu sou de radiologia também, né? Sendo que, assim, na hora de interpretar a imagem, eu acredito que a gente só consegue ver onde tem uma fratura, assim, uma coisa mais detalhada, com a prática. Sim. Já na fisioterapia, a gente vai ter que interpretar, né? Então, assim, no estágio já vai ter como a gente está ali vendo frequentemente ou depende de cada área? As radiografia, ressonância, tomografia. Depende também do paciente levar, né? Porque às vezes o paciente não leva. Às vezes ele não faz exame por imagem, a gente vai ter que interpretar o problema dele, ele vai ter que relatar para a gente o problema. Quando o paciente leva, é o que eu sempre digo, se o paciente tem um exame complementar, faz a cópia daquele exame, anexa lá na anamnese, porque aquilo ali é um dado para a gente. Se levar o exame por imagem, melhor ainda. Peça para ele levar, o senhor tem algum raio-x, uma ressonância, tomografia? Traz que eu queria dar uma olhada. É bom, porque isso tudo, na verdade, é aprendizado. É aprendizado, é conhecimento que a gente ganha. Tá? Se ele não tem, o fisioterapeuta pode pedir e prescrever exames por imagem, tá? Não vem com esse papo que é só o médico que pode, não. O fisioterapeuta pode pedir exame por imagem. Ah, entendi. Você pode pedir. Então Se está numa dúvida, você pode pedir. Tá? Não vem com essa de que não pode. Pode. Pode sim. Eu já pedi várias vezes e foi feito com tranquilidade. Entendi. É porque também, assim, eu tenho uma prima que ela é fisioterapeuta neonatal, né? E, assim, ela fala que muitos fisioterapeutas têm muita dificuldade de ver, no caso, raio-x. Tanto é que geralmente estão ligando para ela conseguir ver alguma coisa assim anormal pelo raio-x. Aí ela falou, não sei por que muitos fisioterapeutas têm essa dificuldade e ela não tem. Aí eu falei, deve ser treino, né? Você ali treinando, vendo laudo bastante. Sim. Esse é um detalhe. Pega sempre primeiro, pega o raio-x, vê o que é normal e pega um outro raio-x com algum problema. Faz uma comparação. Eu sei que é difícil ele estar igualzinho, quase igualzinho, mas primeiro estuda anatomicamente aquele local, né? Aqui é um metacarpo, aqui é um cuboide, aqui é um fêmur. Analisa ele. Vê se existe alguma coisa errada, diminuição de espaço entre um osso e outro, um desgaste característico, um osteófito que se apresenta facilmente. Quer ver? Vou pegar aqui uma imagem aqui. Vou pegar uma imagem qualquer aqui. É treinar o olho. É treinar o olho. O laudo é apenas para comprovar aquilo que você tem dúvida.
assim, como eu falei para você, eu sou técnica de radiologia, mas eu trabalho muito mais na parte da odonto, né? Na radiologia odontológica. Então, na radiologia odontológica, eu tenho um olho muito fácil para saber onde tem uma cárie, um dente, um osso fraturado. Por quê? Porque você está ali todo dia, então acaba você treinando mais. Sim, com certeza. Fica mais fácil. Do jeito que o senhor falou, é bem legal. A gente fica treinando em casa, pegando as imagens da internet. Hoje tem muita coisa na internet para fazer isso. Você bota, ó, botei aqui artrose, apareceram mais de 1000 imagens aqui de artrose. Deixa eu botar ele aqui. Deixa eu pegar a imagem. Ué, onde é que eu botei essa imagem? Ah, tá. Dá para ver essa imagem? Vocês aí? Tá, as telas estão tudo pequenininha, professor. Tá, para mim está enorme aqui. Mas olha só, a seta mostrando duas pontas aqui, ó. Duas pontinhas, aqui e aqui. Né? Você vê que tem um desgaste bem na borda do acetábulo, aqui na borda do acetábulo, e aqui na cabeça do fêmur. Então tem uma diminuição de espaço entre a cabeça do fêmur e a borda do acetábulo. Então, quando você olha uma imagem dessa, não é normal você ver uma ponta ali. Não é normal você ver uma ponta. Não é normal você ver uma linha de continuidade, aí você vê uma coisa rachada. Aí você vê uma coisa descontínua. Então, é isso que você tem que começar a testar, a treinar. Pegar o raio-x, olhar. Bom, isso aqui está esquisito. Aí vai no laudo dar uma olhada. Ah, isso aqui é uma fratura no terço proximal tal. Confirma o que eu estou vendo? Confirma, beleza. Vai treinando o olho, tem que treinar o olho. Raio-x é treinar o olho. Olhar o que é normal e o que é anormal. Entendi. Isso é o raio-x. É olhar o que é normal e olhar o que é anormal. Eu cansei de fazer isso. Entendi, tá bom? professor. Obrigada. Gente, bom fim de semana para vocês. Olha, até sexta-feira, né? Bom fim de semana. Estou na segunda-feira, estou desejando final de semana. Brincadeira, né? Estou doido para... Não é isso. Segunda-feira eu estou dando bom fim de semana. Não, sexta-feira a gente tem aula. Tá sonhando com feriado. Eu estou estressado, no mínimo. Não, tudo bem. Então, eu vou já terminando aqui, eu já mando o material para vocês. Não é dia 6, tá? Eu vou consertar, é dia 13, tá bom? Então, um abraço, bom descanso a todos. Obrigada. Igualmente. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos.